E aí, gente, tudo bem? Há um tempinho que eu tô sumido, né? Acontece. Aconteceram bastante coisas aí na minha vida e infelizmente eu não tive um certo psicológico e cabeça pra lidar com o meu projeto, né? Que seria o canal. Abandonei algumas coisas, mas só tô tentando não desistir de tudo, como sempre. Na realidade, não como sempre, não é nem isso. O problema mesmo é que eu tô passando por uma fase bem complicada da minha vida. Recentemente eu fiz 20 anos de idade. Eu trabalhava em 2 empregos, às vezes até 3. E no meio disso tudo, acabou acontecendo algumas coisas que não me deixaram nem um pouco bem mentalmente. Minha sanidade já não vinha bem há um tempo. Meu psicológico também já não vinha bem há um tempo. Mas eu sempre tentei ignorar e seguir em frente, porque, querendo ou não, eu sou homem, então eu tenho que tomar as rédeas das coisas, eu tenho que resolver tudo, eu tenho que deixar tudo bem, tudo tranquilo, tudo estabilizado para quem tá perto de mim, não precisar quebrar dor de cabeça. Então, eu sempre priorizei bastante essa questão de eu ter que resolver as coisas, de eu ter que fazer as coisas, enfim. Então eu sempre gostei de fazer isso, a grande realidade é essa, porque eu me sentia útil de alguma forma. Eu nunca fui valorizado ou reconhecido pelos esforços que eu fiz ou fazia até eu começar no meu relacionamento. Depois que eu comecei meu relacionamento com minha mulher, a gente passou por bastante coisa, ela também passou por bastante coisa, mas a gente sempre deu um jeito de resolver tudo junto. E de um tempo pra cá, as coisas não estavam indo bem, eu não sei o que estava acontecendo, foi mais culpa minha, mas acho que foi devido a muita coisa sobrecarregada, muita coisa acumulada, muita coisa que estava acontecendo de uma vez na minha vida, muitos altos e baixos, e acredito que isso me deixava um pouco estressado ou um pouco confuso sobre o que eu devia fazer, que rumo eu devia tomar na vida, ou que tipo de coisa eu devia fazer e decisão eu tinha que tomar para melhorar a nossa realidade naquele momento. E infelizmente aconteceram coisas e a gente se desentendeu. Passamos um tempo afastado e etc. Pra mim foi pior ainda, porque eu já não tava bem. E depois que a gente se afastou, eu só piorei cada vez mais. Tanto que depois do nosso término, né, digamos assim, do nosso tempo, eu perdi 2 empregos, que eram minhas principais fontes de renda, né. Eu saí da casa da minha mãe tinha um tempo já, e esses 2 empregos para mim eram bastante importantes. Eu não podia ter perdido eles, mas infelizmente aconteceu. Eu não podia fazer muita coisa, até porque eu não sabia o que fazer. A realidade é essa. Muitas das coisas eu só tentava ignorar ou sei lá, tentava empurrar com a barriga e resolver depois, porque naquele momento eu não tava com cabeça para isso. Eu tô gravando esse vídeo aqui não por que eu queira, mas é porque é mais um bate-papo. Afinal de contas, o projeto do canal é meio que isso, né, na minha opinião e no meu ponto de vista. Então eu posso usar esse espaço aqui para desabafar um pouco, jogar um pouco dos meus problemas aqui para ver se dá uma amenizada. Eu não tenho ninguém para conversar com isso, mas é uma coisa que para mim é importante, para mim é bem legal de se explicar, de falar, enfim. Eu não sei muito bem o que eu tô dizendo, eu só tô tentando descarregar o máximo de coisa que eu tô passando no momento, porque realmente não tá fácil. Mas uma das coisas também que aconteceu na minha vida foi, além dos empregos que eu perdi, minha mulher, né? A gente deu um tempo, e felizmente a gente voltou, né? Estamos tentando
reguei de novo, tentando colocar pra frente o relacionamento, que não era pra ter terminado, não era pra ter dado aquele tempo, mas aconteceu e não tinha muito o que fazer no momento. Eu realmente não queria que acontecesse o que aconteceu, mas é como falam, é a vida. Então eu realmente não tinha muito controle sobre tudo e sei lá, eu só não queria que tudo acontecesse e eu não queria que ela fosse embora. Porque quando eu conheci ela e quando a gente começou o nosso relacionamento, eu me senti alguém de verdade pela primeira vez. Eu me senti mais vivo, eu me senti mais alegre, eu me senti mais conectado com alguém, né? A realidade é essa, porque eu não... Claro, eu já tive e ainda tenho alguns amigos, são poucos, mas eu tenho ainda. E a gente compartilhou momentos legais juntos, né? Jogamos bastante, divertimos em vários jogos, vendo filme juntos, vendo série, vendo vídeos e etc. Enfim, a gente tem um bom históricozinho aí de jornadas que criamos em alguns jogos ou na vida, por digamos assim, né? Mas eu realmente só me senti vivo de verdade e só foquei em uma pessoa quando eu entrei no meu relacionamento. Porque ali eu realmente tinha responsabilidade sobre algo. Porque não era mais sobre mim, era sobre nós. Era sobre eu e ela, entendeu? E isso pra mim foi algo bastante inesperado. Foi algo bastante libertador, foi algo bastante realizador, posso dizer assim, porque na maioria das vezes eu só queria me sentir amado de verdade. É foda falar isso e enfim. Mas eu só queria... Cara, eu só queria alguém ali pra ficar comigo quando eu precisasse. Eu só queria alguém pra compartilhar o dia a dia dela, pra compartilhar os problemas dela e a gente resolver junto. Até porque eu sempre fui muito sozinho a minha vida inteira. Desde que eu me conheço por gente, eu nunca tive muitas amizades. Eu sempre fui um cara que valorizava mais qualidade do que quantidade, então na maioria das vezes não tinha nenhum dos dois, sabe? Não tinha nem quantidade nem qualidade, eu só não queria estar sozinho mesmo. Mas na maioria do tempo eu sempre estava sozinho. Antigamente eu andava bastante de skate e hoje em dia é uma coisa que eu não faço mais, eu nem tenho mais skate, inclusive o meu antigo quebrou e eu nunca mais me interessei por isso. Mas era uma coisa que eu fazia e eu gostava bastante. Eu colocava meu fone, escutava ali um rockzinho ou sei lá, um Alok da vida e só saía sem rumo pela cidade. Só que naquele tempo não tinha nem asfalto aqui, então era bastante ruim, dava para andar mais na praça e era cheio de gente, então era horrível. Acredito que pelo fato de eu sempre estar mais sozinho, eu não desenvolvi a habilidade da conversação, né, da persuasão. Eu nunca consegui me identificar muito com pessoas, com gente. Tanto que hoje em dia eu faço mais isso, né, que no caso é falar mais com animais do que com gente em específico. Eu prefiro conversar com cachorro, com gato, com coelho, passarinho, ou seja lá o que for, do que puxar um papo com uma pessoa aleatória, uma pessoa que eu nunca vi. A realidade é que eu não tenho interesse algum de fazer amizade com ninguém. Ou pelo menos eu acho que eu não tenho interesse, eu não sei. Mas eu só não quero ficar sozinho de novo, até porque eu sei como é ser sozinho, eu sei como é estar na solidão. Um tempo atrás eu achava que era isso que eu queria, que era isso que me fazia me conectar comigo mesmo, que eu chegava nos lugares e olhava assim pros outros e falava, caraca, mano, todo mundo tem um parceiro, todo mundo tem uma parceira, todo mundo tem um amigo, tem uma amiga. E eu tô aqui, sozinho como sempre. Eu sempre observava essas indiferenças, né, de grupinho pra grupinho. Mas é uma coisa que eu nunca invejei, sabe? Eu só observava.
para ver como é que o pessoal se desenvolvia, para ver como é que eles puxavam a conversa, para caso algum dia isso acontecesse comigo, eu saber como reagir. Mas a realidade é que eu não sei. A realidade é que eu não sei nem o que eu tô fazendo da minha vida, cara. A realidade é que eu tô perdido. Eu sei que eu já fiz um vídeo sobre isso, né, de que você não está sozinho e tudo mais. Mas eu sinceramente não sei o que eu faço. Um tempo atrás eu ganhei uma bolsa de estudos, ganhei não, né? Conquistei uma bolsa de estudos para ir pro Japão, com a escolaridade toda paga e etc. Só que eu ainda precisaria juntar dinheiro para ir para lá, né? No caso a passagem e viver um certo tempo com dinheiro armazenados assim, mesmo que seja para eu viver, sei lá, 2 meses, 3 meses, não sei. E depois disso eu conseguia o trabalho de meio período, né? Que lá eles chamam de arubaito. Era uma coisa que era meu sonho. Eu queria bastante ir para lá, não só para lá em específico, mas para qualquer outro país assim de primeiro mundo. Mas para mim mesmo, o Japão é o lugar perfeito, porque, cara, a cultura deles é absurda, o jeito que eles tratam o mundo, né, o país deles é outro nível. E o principal, cara, lá é muito difícil você fazer amizade, mas quando você faz amizade, é uma amizade verdadeira, é uma amizade que provavelmente vai até o final da vida. Então eles valorizam muito isso, né? E hoje em dia não é uma coisa muito normal, digamos assim, porque hoje em dia para qualquer um, você trocou uma palavra com a pessoa, vocês já são amigos. Então para mim não é assim que funciona. Eu não gosto desse tipo de pensamento, enfim. O que eu quero dizer é que eu não tô bem, a realidade é essa. Eu fico conversando com meus amigos aqui no Discord e eles ficam falando os problemas deles, e enfim, e etc, conquistas, e enfim. E eu fico assim, me questionando, caraca, mano, será que eles passam por o que eu passei? Será que eles estão de boa com isso? Será que... o que passa na cabeça deles? Tipo, qual que é a visão deles sobre mim? Mas na realidade, eu nem me importo mais. Eu só tô vivendo. Porque eu não sei exatamente o que eu devo fazer, eu não sei exatamente o que eu devo perguntar, ou o que eu devo falar, ou etc. Eu só tô vivendo. Mas isso é um problema. Pelo menos eu vejo como um problema. Porque se eu tô só vivendo, então eu não tô aproveitando a vida, como alguns dizem, né? Eu não tô criando uma vida, né? Eu tô só apenas vendo o tempo passar, e alguns dos meus amigos estão aí melhorando a vida, outros piorando, e eu tô na mesma estaca zero. Depois que eu saí da casa da minha mãe, eu evolui bastante como pessoa. Evolui um pouco financeiramente, mas eu simplesmente não sei mais o que fazer, até porque eu tô estagnado de novo. Para uma pessoa que trabalhava em 2 empregos para conseguir pagar as contas tranquilo, para ter um certo lazer com a pessoa que eu amava e etc, que eu amo na verdade. Enfim, eu só não me sinto bem porque eu tô muito desocupado ultimamente, minha cabeça tá me matando, cara, eu não sei o que eu faço. E eu sinceramente não sei o que fazer. Não sei o que fazer, não sei o que pensar, não sei que rumo eu tomo na minha vida. Eu tô apenas vivendo e eu não gosto disso, porque eu tenho medo, a realidade é essa. Eu tenho medo do que vai acontecer nos próximos anos, nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, enfim. Porque um tempinho atrás eu descobri uma notícia que me deixou bastante abalado. Eu não vou falar aqui, pelo menos não por enquanto, porque nem eu consegui absorver isso 100%, então eu não quero compartilhar isso agora, porque, né, não faz sentido. Mas algum dia eu conto pra vocês quando eu estiver preparado pra isso. Mas enfim, foi mais um desabafo mesmo, mais um relatório de como anda a minha vida ultimamente, de como a vida de bastante pessoas, acredito eu, de algumas pessoas, né, no caso, esteja no momento, né, parecido com a minha. Então eu espero que não estejam, porque não é legal esse momento,
Não é bom essa fase da vida que eu tô passando, espero que ninguém nunca passe por isso. Mas se alguém passar, a gente tá junto nessa, cara. Você não tá sozinho, né? Assim como no meu primeiro vídeo. Você não está sozinho, então é isso. Eu não sei muito bem o que dá um contexto pra esse vídeo. Já tá em 15 minutos de áudio gravado e eu não sei exatamente o que fazer. Eu simplesmente só liguei aqui, fui falando o que vinha na cabeça e é isso. Mas espero que vocês fiquem bem, que cuidem da sanidade mental de vocês, coisa que hoje em dia é complicada. Com muita coisa na internet, a gente fica comparando nossa vida com a dos outros, então não façam isso, gente. Foquem na de vocês, se tem algum projeto pra fazer, faz. Independente do que tá acontecendo, é o que eu tô tentando fazer, é o que eu recomendo qualquer pessoa fazer. Então, boa sorte aí na jornada de vocês. E é isso. Desligo.